Bom dia, Salvador. Alô, ouvintes da Rádio Desk FM. Estamos no ar com o programa Educação Sexual em Debate ao vivo. Um programa em que você pode participar fazendo pergunta ou dando sua opinião pelo telefone 3664-7890. Pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. E é só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas e ouvir alguns programas que já foram ao ar. Você pode também interagir conosco pelo WhatsApp, código de área 48 99600 2242. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras, das 11h30 ao meio-dia. Contamos com sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC. Essa ação pertence ao programa de extensão formação de educadores e educação sexual em interface com as tecnologias, etapa 9. Eu sou a professora Fernanda Beatriz e a convidada do programa de hoje é a educadora Juliana Bell, que vai conversar conosco sobre o ensino de filosofia para crianças. Registramos a presença da professora Sônia Mello. Bom dia, pessoal. Da Marcinha, integrante do grupo. Bom dia. Da professora Gabriela, também integrante do grupo. Bom dia. E da bolsista. Bolsista, bom dia também. Bom dia. Como é o nome, querida? Nicole. Da Nicole. Quem não está vendo, e nós temos o privilégio de ver, Nicole é linda e faz parte do grupo da professora Gabriela, do nosso grupo. Ela faz parte desse programa. Desse projeto. Grande programa. Isso. De extensão, cuja ação, uma das ações é tua, né, Sônia? Mas que bom que temos um como sangue novo ela aí. participa das ações, eu trouxe ela assistir para ver como funciona. Logo estará ali, talvez, no microfone. Vai se preparando. Com certeza. A Juliana Bell, a gente agradece antecipadamente a tua vinda, tá? Poderíamos fazer um programa bem bonito, ajudando aí essas pessoas que têm dúvida com o ensino de filosofia, né? Vamos começar a nossa conversa conhecendo um pouquinho de ti, né, Juliana? Qual é a tua formação? Conta um pouquinho como é que tu chegou, como foi a tua caminhada até chegar na docência. Então, tá bom, vamos lá. Primeiro, bom dia para todo mundo que está escutando e para as crianças, né, que eu falei para eles escutarem, meus pequenos lá do espaço. Então, a minha primeira formação foi administração. Da administração, lá pelos 26, 27 anos, já estou perdendo as contas, eu fui parar em São Paulo, trabalhar numa multinacional, numa consultoria de RH. E no meio daquela vida louca de São Paulo, eu resolvi fazer filosofia, para distrair a cabeça. Para ir para o outro lado, eu estava virando uma analista financeira e disse, vou fazer uma coisa completamente diferente, filosofia. Sempre gostei de filosofia. Meus pais tinham aquela coleção dos pensadores, logo que eu nasci, né? Eu nasci em 78, eles já tinham praticamente a coleção pronta, né? E aí fiz filosofia com licenciatura. E no final do curso, eu resolvi justamente como projeto final, tá? Filosofia para criança. Fui parar numa ONG de educação em São Paulo, chamada Casa do Zezinho, um dos bairros mais violentos de São Paulo, antigamente, no Capão Redondo, uma comunidade de 200 mil famílias que existe essa ONG. E nessa ONG eu desenvolvi esse projeto que se chamava Pensando e Construindo o Meu Mundo. Então, eu dei filosofia para crianças a partir de 5 até os adolescentes de 16 anos. E foi dali que eu me apaixonei pela área, pela educação, em ser professora, ser educadora. E vim para Floripa justamente fazer um projeto similar aqui na área de filosofia e fazer um mestrado em filosofia na Federal, que acabei não concluindo ainda. Mas foi daí que veio minha paixão. Pela filosofia, né? Vamos falar um pouquinho sobre o tema da nossa entrevista. Por que ensinar filosofia para as crianças? Olha, eu acho assim, a filosofia, por abordar os conceitos da filosofia são tão diversos, né? E a partir do momento que a gente aborda com as crianças, desde a tenra, né, 4, 5 anos, que eles já começam a falar,
né, conseguem se expressar, e às vezes de uma forma mais lúdica, que eu uso, né, o desenho e tudo mais, é importantíssimo pelo o diálogo. Uma criança conseguir, desde pequena, expressar o seu pensamento, o seu sentimento, a sua opinião, escutar do colega, que desde essa idade às vezes já é contraditória, né? Já são diversas, ter esse diálogo, né? A dialética, né? Eu me sinto uma socrática, né? Então, é muito gostoso, é muito importante o ouvir. Eu sempre falo para eles, né? Gente, agora é hora de ouvir. Vamos ouvir o colega, vamos respeitar o colega, vamos tratar. Então, são os assuntos que a gente trata da liberdade, do respeito, a igualdade, desigualdade, a ética, enfim, a estética, tudo desde pequeno, e dessa forma que para a criança é tudo fantástico, é tudo natural, é tudo faz parte, né, ou não faz parte, ou é novidade. Então eles aceitam, eles absorvem. Então é muito legal. Eu acho que é justamente isso, o pensamento delas, né, elas conseguirem se expressar desde pequenas, elas conseguirem escutar. Então, a partir disso, você cria uma pequena comunidade ali muito livre, né? Muito liberta, né? Que aceita, que respeita. Então, eu acho... A gente fala muito de filosofia para criar cidadãos, né? Aquela coisa, né? Eu acho que não, é ser humano, né? Justamente, a gente gera uma empatia, a gente gera... Afeto, né? Carinho. É muito além de formar pequenos, né? Pequenos pensantes futuros. É uma coisa muito bacana. Né? É uma coisa muito... A gente percebe, eu como professora, Massinha, não sei você, a professora Gabriela, a professora Sônia, que existe uma dificuldade no se expressar das crianças. A gente chama das crianças de hoje, mas são as nossas crianças, né? Uma dificuldade no expressar e no escutar o outro, né? Essa síndrome do pensamento acelerado, não diagnosticada, mas que a gente percebe que todas as crianças têm, elas estão... assim, sem conseguir escutar, sem conseguir se expressar direito. E ao mesmo tempo, veja que interessante a proposta dela, né? Porque proposta de filosofia para crianças tem, acho que é Matteo Lippmann, que foi uma época que foi bastante divulgado. A professora Edna, que é de saudosa memória, que até hoje é uma edussex, né? A professora Edna, na sua juventude, criação como professora, ela trabalhava com uma escola aqui que trabalhava isso, né, nessa linha do Lippmann. E o que a gente percebe é que no mundo, o pensamento acelerado, eu acho que se não for, e é uma das dificuldades dos educadores, admitamos, e você é da sala de informática, se não estabelecermos relações equilibradas com as mídias, e o uso que ela tem hoje, que é para ser a grande babá, né, só estimula essa expropriação da reflexão. Né, que fica tudo para ontem, eu tenho um clique, e a criançada às vezes vem desde bebês. A gente vai em restaurantes que a criança está quieta, numa cadeirinha, que deve ter uns 8, 9, 10 meses, na frente está a galinha pintadinha, seja o que for, e ela está absorta, quando podia estar vendo alguém pegando um brócolis e estar conversando do jeito dela, né? Sem saber falar. Então, imagina, estou curiosíssima, já estou a mil pensando onde é que nós vamos levar essa senhora. Para a gente, isso é um momento vamos fazer um grupo dos nossos netos, Gabriela, e levá-la uma vez por semana. E é muito gostoso, porque realmente eles sentem falta de conversar, que acaba sendo uma conversa, de serem ouvidos. As minhas rodas filosóficas são grandes conversas, né? São diferentes aqui no meu espaço, é bem diferente do que acontecia na casa do Zezinho, lá na casa do Zezinho, por serem crianças, né? De baixa renda, de famílias muito pobres, às vezes, de contexto de violências, né, inimagináveis para a gente, se tornavam diferentes. Lá eles tinham um ser de conhecimento, um interesse por tudo, absurdo, né? Até porque, né, a educação deles era muito falha. Eu tinha criança de 14 anos que não conseguia ler, não conseguia entender uma frase de um filósofo básica, né? Então, tudo, de uma reunião, de uma roda sobre justiça, a gente chegava, de repente estava falando sobre o sistema judiciário, porque muitos pais estavam presos e ia indo. Aqui já se torna diferente, eles já têm mais conhecimento, mais conhecimento não, eles já têm mais acesso às coisas, né? Só que, ao mesmo tempo, eles aquela coisa do
diálogo que falta nas famílias, falta tempo, é o uso do tablet, do celular, dos videogames e tudo mais. Então, quando eles conseguem se expressar e conseguem escutar, é um ganho imenso. A gente consegue coisas imensas com as crianças ali, né? Às vezes eles vão só para minha sala para bater um papinho, né? Só porque eles sabem que eu gosto de conversar, eles vão para bater um papo. Então, o diálogo faz muito falta, e acho que a filosofia entra muito nisso. E a sua liberdade de expressão, né? Se expressar. Saber direito, se expressar, né? Direito, justamente. E, Ju, eu chamo de Ju porque a gente é íntima, a gente tem uma amizade de mais de não diga. Não vou dizer. Quais os principais conceitos ou temáticas que a gente tem que abordar com as crianças nessas aulas de filosofia? O que tu abordas? Olha, eu, por ser uma apaixonada pela ética, eu gosto muito de ética e a ética abrange um mundo, né? Ética, liberdade, justamente, daí dentro disso, dentro da ética, a diversidade, a igualdade, né? A parte de justiça, de injustiça, todos os contrários, né, de cada conceito, a estética, que chega a uma determinada idade, a gente trabalha com estética, que é muito legal, mas eu sou muito de puxar o carrinho para a ética, porque eu acho que justamente dentro da ética a gente pega pequenos pontos, né, da nossa sociedade que são muito importantes e do convívio, né, entre seres humanos, assim. Então eu gosto. Ano passado eu fiz um projeto em cima do Rousseau, do Emílio. Foi um projeto de 2 meses que participaram todos o pessoal das oficinas, que a gente não tem aula lá, a gente tem oficina por não ser uma escola, funciona um pouco diferente. E o tema principal foi justamente a liberdade, o que era liberdade para a criança, né? A gente usou o Emílio, trouxe a figura do Emílio como se fosse uma criança de 10 anos que viajou na máquina do tempo e foi parar lá no espaço, e ele falava o que era ser criança na época dele, com o professor dele, o Rousseau, e eles contavam para o Emílio o que era ser criança, o que é liberdade para eles hoje em dia. Então, e a criança entra, né? E a criança tem uns conceitos filosóficos muito legais, assim, né? Eles exprimem umas coisas muito divertidas, muito bonitas, né? Então qualquer assunto que você joga da filosofia, eles exploram. Que existe essa crítica que às vezes a criança não consegue filosofar, né? A criança não tem essa capacidade. E eu não concordo. Eu acho que a filosofia não precisa ser só eu decorar um texto, né? Ou ter um entendimento maravilhoso sobre a crítica da razão pura do Kant, por exemplo, né? Quando a gente pegou os trechos do Rousseau, eu estava realmente no livro, no Emílio, né? Uma coisa escrita por um filósofo. E a gente citava os trechos e conversava com eles sobre isso. E eles tinham suas opiniões, e eles realmente conversavam, e eles realmente concordavam com algumas coisas que o Rousseau passava, o método de educação do Rousseau, outras eles... Então é fantástico, eles vão, né? Eles vão logo. Talvez é bom repetir, se já a gente falou, onde ela trabalha. Nós já vamos falar. E qual a tua opinião como educadora da importância do ensino da filosofia? Por que a filosofia é importante? Eu acho justamente essa parte de sermos seres reflexivos, né? Eu acho que é a principal, hoje em dia, né, sou crítica, a Fernanda conhece, das mídias e tudo mais, Facebook, as pessoas têm uma opinião muito copiada, né, o Ctrl-C, Ctrl-V, né. De vários pensamentos com nomes imaginários que parecem filósofos. Justamente. E as pessoas não se dão mais o trabalho de refletir, ou de ler, ou de escutar, às vezes, né, é aquela opinião da minha amiga do Facebook, ou daquela, né, ou de uma autoridade, né, que hoje em dia tem muita gente com opiniões e autoridades e tudo mais, e não se aprofunda, não reflete, não chega na sua verdade, né, cada um com a sua verdade. Acho que uma das coisas mais bonitas da filosofia são os diversos conceitos de verdade, né, é aceito, não existe um errado, não existe um certo, um extremo, né, nisso existe um mundo inteiro de vários filósofos e várias opiniões. Então acho que está faltando isso, né, porque entra justamente o respeito, o diálogo. Acho que né? você vai falar uma coisa que eu estou pensando agora. Fala, professora Sônia. Eu estou pensando, teus aluninhos estão escutando. Espero que meus orientandos também, porque quando a gente trabalha com graduação e pós-graduação, a gente vê a falta desse momento para si. Sim. Tanto que a maioria das minhas orientandas são mulheres. Uhum. Então, a maioria absoluta. Todas. E quando eu falo para elas, mesmo as que têm dispensa do seu trabalho regular para estudar, o que é bacana nos seus empregadores, porque sabem que é um investimento e ganho, a gente brinca, não caia na armadilha de achar
vem para a aula e sempre é muito... acomodar com as famílias o seu entorno, de que quando está sentado olhando para a parede, não está com problemas, está pensando, né? E com a graduação também eu digo, vocês têm 1 hora por semana para se fechar e dizer, ser humano pensando sobre a vida e sobre si, isso não tem. Sim. E é uma dificuldade para ganhar no entorno familiar ou de amigos. Mas como você está dispensado, não tem nada para fazer, vamos para a praia, vamos... Porque eu entendo que, também sou crítica no entendimento desse modo de vida que nós temos, isso foi expropriado intencionalmente, né? Para você massificar e uma palavra-chave é ajudar no teu processo de alienação, que vai bem obrigado, né? Sim. Entende? Eu já estou com 1000 propostas que depois de terminar o programa eu quero ver. Vamos conversar. Para quem está escutando agora, a gente está aqui na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate, e a convidada do programa de hoje é a educadora Juliana Bell. E ela está conversando conosco sobre o ensino de filosofia para as crianças. Ju, eu já te contei um pouquinho o que é o EduSex, o que a gente faz. Sim. E esse programa é uma ação de extensão no nosso grupo de pesquisa. E o que tu acha? Qual é a interface que a filosofia tem com o EduSex? Lá vou eu falar sobre a liberdade de novo. Eu acho que quando eu lido com as crianças sobre a liberdade, sobre a ética, a gente fala muito sobre isso, sobre a parte da sexualidade, né? A criança ali com 8, 9 anos, até as menores, né? Tem as crianças de 4, 5 anos que começam a descobrir a sexualidade através da masturbação, né? Eu tinha uma pequena com 9 anos, ela descobriu o orgasmo dela. E aí, às vezes, ela estava lá no meio de uma atividade nossa e começava... E aí, a gente senta na roda filosófica e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre nossos sentimentos, vamos falar sobre nossos instintos sexuais, vamos falar sobre o respeito, porque... Eu vejo, às vezes, eu brinco que é da nossa geração que está criando os filhos que estão lá comigo, né? A maioria dos pais tem a minha idade, eu tenho 38. Eles estão ensinando, reproduzindo os mesmos preconceitos. Então, eu já escuto de criança de 7, de 8 anos que ser gay é errado, é feio, que o diferente é aquele menino gordo da escola, o menino negro da escola. Quem foge de padrão, né? Foge, porque é um mundo muito fechado, né? As crianças hoje em dia, da classe média alta, que é que eu pego, né? Que é que eu convivo ali no espaço, a gente é criada numa redoma, né? E o diferente para eles é um diferente muito pequeno, às vezes, né? Tipo é um marginal da justamente. ordem. Então, a filosofia entra nessa parte da sexualidade de uma forma justamente da liberdade. Aquele menino, se ele tem o jeito que eles brincam, aquele menino gosta de menina. No dia 8 de março eu fiz uma roda muito legal com eles, né, sobre o Dia das Mulheres e tudo mais. Eu peguei aquelas camisas que o Cruzeiro fez, né, com os índices sobre a violência contra a mulher, e fui passando camisa por camisa, falando cada índice e tudo mais, e eles verem, às vezes eles nem entendem ainda, os menores, o que é um abuso, o que é, né, uma agressão e tudo mais, e a gente já conversar o que se torna, e eles já contarem desde pequeno, eu fui um dia, tia Ju, com a camisa rosa para a escola, e os meninos tiraram sarro de mim. Né, um menino de 6 anos falando isso, que ele não podia usar uma camisa rosa no colégio, porque camisa rosa é de menina, né? Então, essas reproduções que continuam acontecendo, né, da nossa sociedade, desses preconceitos, ali na filosofia, às vezes a gente quebra, pelo menos uma, que seja, pelo menos alguma coisa difere. Sempre serve como antítese, pequenos espaços que, né, vão se somando, né? E eu acho que um grande item que você já tinha colocado é a questão da diversidade, o respeito ao diverso. Eu sempre digo, para nós é cristalino, diversidade humana é riqueza humana, mas é tratada como coisa ruim e trata desigual quem é diverso. E se você for peneirar todo mundo é diverso. Todo mundo é diverso. Saudavelmente e lindamente diverso, né? Com certeza. É bom que tu toca nesses assuntos que estão em voga agora nas redes sociais, nas mídias sociais, na educação, como o bullying, o próprio cyberbullying, né? Sim. Então, tu falando da diferença, tu tá expondo a situação do bullying, né? Tem.
já escuto muito, né, as crianças ali, né, falam cada um com seus relatos, né, sobre o que já sofreu, o que não sofreu, e eu digo, e entra muito nisso, é a camiseta rosa, que os meninos não aceitam, ou aquela menina que, por incrível que pareça, ainda existe, a menina que joga futebol, usa chuteira, né, que ela já é considerada um menino, né, ou tem atitudes de menino. Eu fico às vezes espantada pela coisa continuar igual, né? Igual do nosso tempo, igual, né? São os mesmos pensamentos, são as mesmas frases às vezes. Uma pergunta retomando a tua fala. Tu tinhas dito que essa faixa etária das crianças são filhos de jovens que têm a tua idade. A maioria. E recorrendo um plágio nosso do... Quem morreu agora, o Belchior, ainda somos vivos e vivemos como nossos pais, você falou. Como é que é esse diálogo teu com os pais? Eles participam quando a questão é relativa às manifestações sexuais? Eles acompanham o planejamento, né? Eles têm a parte do planejamento, então eles conseguem acompanhar. Eu geralmente eu gravo algumas coisas das minhas rodas e eles, a maioria dos pais que procuram lá o espaço, eles sabem que o espaço é pautado na filosofia e sabem que eu tô ali lidando com todos esses assuntos, né? Claro que já teve pai que não gostou, que talvez eu tenha falado tal coisa, enfim, entra às vezes numa crença dele ou descrença, mas é muito bem recebido, porque às vezes nem eles gostam de falar, né, com as crianças, com os adolescentes sobre certos assuntos, né, para o pai às vezes é meio tabu ou vergonhoso, e aí para mim como tudo é aceito, né, como ali tudo é natural, como tudo flui, fica mais fácil. Tu deixaste um link aqui para vocês me chamarem aqui para a rádio quando iniciar uma ação de extensão que a educação sexual começa na infância. É uma ação nossa, é um curso que a gente dá online. Aí quando do SEAD, né? É, do SEAD, um curso. A gente divulga aqui. É uma ação desse programa, tá na ação. São os cursos, a gente vem aqui para conversar sobre isso, né? Faz um dia só com a Gabriela divulgar quando começar, né? Porque ajuda, sabe? Ajudará tudo. Como nós estamos correndo, como sempre, eu quero negociar qualquer dia no Desk 1 hora para nós. Mas você toca aí, mas não esquece de dizer, porque eu tô curiosa onde é que ela trabalha. Ah, tá. Agora a gente vai a um quadro que são as dicas da semana. Você poderia aproveitar o espaço e indicar alguma leitura pra gente, um filme. Certo. Dicas da semana. Para quem quer ler sobre filosofia para criança, o Walter Coan. Aqui é professor da UERJ, eu tive o prazer de conhecê-lo, participar de reunião do grupo dele de filosofia para criança. Tem um material incrível, né? O Lippmann é o precursor, né? Mas tem algumas reservas, tem pessoas, né, maravilhosas por aí. E o Walter é fantástico, o trabalho dele lá na UERJ. E um filme que é muito legal, que é Apenas um Começo. Ele tem na TV Escola, né? Aquele portal do MEC, que é sobre um projeto que fizeram por 2 anos, eles acompanharam, patrocinado pela Unesco. De uma professora numa cidade da França, mais para o interior da França. Ela deu por 2 anos filosofia para crianças de 3 a 5 anos. É um documentário de 1h40 e é muito lindo, é muito legal. Para mim me emociona, que eu acho lindo. A pessoa quando é apaixonada, né, sai até a lagriminha no canto do olho, assim, olha, meu Deus. Ju, obrigada pelas dicas, tá? Eu quero que o nosso programa agora está chegando ao fim. E eu queria que a gente quer muito agradecer a tua presença, que foi sensacional fazer essa interface, né? Nossa. Foi maravilhoso mesmo. Eu sabia que ia ser, eu tive a certeza agora. Faz as tuas considerações finais, dá um alôzinho lá pro pessoal do teu espaço e diz onde é que tu trabalha. Eu trabalho no meu espaço, né, brinco, né? Eu sou o Pensando e Construindo o Nosso Mundo. O nome já é bem filosófico, né? E é um espaço para a criança ficar no período que não está na escola, de contraturno. Por isso que eu tenho tanta liberdade para fazer as minhas atividades e as atividades nas oficinas. Por não ser uma escola, eu não manter a estrutura rígida, né? Então, é lá. É a minha idealização do projeto. A ideia surgiu do meu mundo, lá do Pensando em Construir o Meu Mundo em São Paulo, e eu vim para cá e resolvi ter esse espaço. Em Coqueiros. É a antiga Escola Casa da Oca? É a antiga, onde era a Escola da Oca. Isso, na casa onde era a Escola da Oca. Eu conheço lá, quando era a Oca. Um período matutino e um nos 2 períodos. A criança pode ir dia?
Assim, pode dia, meio período. Que daí tem uma dinâmica básica para aquele dia. Isso, tem uma dinâmica e tem essas diárias. E pode ser assim que já é frequente. Eu tenho crianças que frequentam os 5 dias da semana Tem lá. noites do pijama. Tem noites do pijama a partir de 2 anos, de 2 a 12. E é legal justamente por isso. Todo mundo fala, porque você não vira uma escola infantil, né? Não, eu quero continuar sendo contraturno, porque infantil. A minha liberdade é fantástica. E o que as crianças E o bom é que completa o que a Gabriela levantou, porque eu levo meu filho porque eu quero. E justamente. Entendeu? Quer dizer, ele tem que saber negociar, e se não gostar de algumas coisas, conversando, não concordando, não leva mais. Posso falar rapidinho? Dia 3 de junho eu vou fazer um encontro de educadores, pais responsáveis, interessados lá no espaço, tá? Pensando em construindo a educação. Então, quem tiver interesse, por favor, participem, né? Eu estou gravando pequenos vídeos com as crianças falando o que seria a escola ideal para elas, e estou pedindo para os adultos também que trabalham com isso mandarem um depoimento de 1 minuto. Você tem Face? Tem, lá no Facebook. É fanpage Nosso Mundo, daí lá na parte de eventos tem. Pensando em construir a educação. Eu tô Vai ser dia 3 de junho. Qual horário, Ju? Lá em qualquer lá na escola sábado, mesmo. É um sábado a partir das 14 horas. Das 14 horas às 18, vou receber a Tina e a Carol, que são 2 biólogas que têm um projeto chamado Almanac Curioso, que são as que fazem o programa na Rádio Pinheira, bem legal. Traz pra cá. E a gente já conheceu. A Fabrícia. Tá vendo o círculo fechando? E a Fabrícia, que justamente foi idealizadora da escola da Oca, que era uma pedagogia muito legal, que infelizmente fechou. Né? O capitalismo venceu. Isso. E muito tempo para debate entre nós que estaremos lá. A Grupo EduSex, pelo menos uma, eu gostaria que fosse lá, se não forem todas nesse dia. Não, tá? eu irei. Tá. Eu irei. E outra coisa como pessoa física, agora eu vou como jurídica. Todas as informações que ela deu vão tudo no Face quando o programa dela for ao ar, porque é reprisado agora, né? Prof, vamos falar alguma coisa das considerações? Sim. Queres dar um alôzinho, alguma coisa? Eu gostaria de dizer o seguinte, não é considerações. Eu estava aqui já fazendo uma agenda com ela. Com a Juliana? Vocês sabem como é a nossa cabeça, né? Primeiro, eu já pensei, independente, para mim já é a nível de voluntariado dela, que ela deve ter algumas horinhas, quando for possível, né? Mas eu pensei, por exemplo, ela me fez pensar hoje sobre a importância, ela diz, você perguntou para ela, onde é que tem interface com o EduSex, né? A gente está trabalhando com doutorandos, que já 2 foram para a Europa, ficar em Aveiro, aprofundar o pensamento crítico. Por que o pensamento crítico é importante? Porque quando nós sonhamos, a utopia nossa é uma educação sexual emancipatória para todos os seres humanos, né? A gente pensa que o pensamento reflexivo é fundamental. Eu gosto de alguns livros do Perremu, tá? E porque se você não reflete, você não fica crítico. Sim. E para nós, o mundo anda assim querendo forçar o pensamento crítico nascer. Né? Tá. Então isso a gente pensou artigos que nós poderíamos fazer. Acho que você deveria escrever um livro, a gente se dispõe a te ajudar encaminhar para uma editora, te ajuda até estruturar numa boa, contando essa tua experiência, que isso é importante. Tem o autor que você nos disse, mas o dia a dia de uma pessoa que acredita nisso. A gente se dispõe, tem uma editora que o próprio autor, hoje em dia já caiu a questão que isso era antiético, não é difícil, é uma ajuda preciosa, sai um lindo livro, acho que você tem que fazer isso para o mundo. Outra coisa que eu pensei, cooptá-la para fazer um curso por semanas aqui, devagarinho, planejado, de graça para o EduSex e para o Desk. Você vinha assim, vamos dizer, a gente faz etapas que escutem aqui. Quatro dias, introdução ao pensamento filosófico, ao estudo, o que você quiser. Sim. Ela te ajuda, ela já fez uma vez uma proposta, vim na rádio, nesse espaço, a gente diz, olha, uma vez por mês ela vem com o curso dela, quem se inscrever online depois mandar uma resposta de um questionário. Então tem coisa aqui, já até dobrei para cá, tá? Como tempo. Obrigada. E acho que a gente não perde mais a interface. Eu quero pontuar uma coisa, o quanto que é importante um trabalho nessa linha que você está trabalhando, filosofia para criança, no mundo que vivemos das TICs, né? Sim. Que eles estão voltados para os tablets, para os smartphones, enquanto a necessidade que eles têm de falar, né? E já de ouvirmos. Está terminado, não esqueça que você pode
cooptá-la para gravar uma videoaula para os teus 2.000 alunos do SEAD sobre a importância, né? Vamos botar a Ju para trabalhar um monte. Gente, a gente gostaria de agradecer vocês, a paciência de nos escutar e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate ele vai ser reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você pode também ouvir os outros programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, que é Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk FM 100.1 Florianópolis.